Ontem a Anthropic lançou o Opus 4.1 e a promessa é ousada, o modelo mais poderoso do mundo para quem desenvolve software. Mas será que ele entrega tudo isso? Hoje a gente vai descobrir testando o Opus 4.1 na prática, e não é qualquer projetinho não. A gente vai construir uma aplicação real que vai rodar no Create Hack, o maior hackathon cristão do Brasil. Fala galera, Danilo Brizola aqui do Surfando com o IA. E no vídeo de hoje a gente vai colocar o Opus 4.1 da Anthropic à prova com um desafio concreto. Criar um sistema completo de gerenciamento de mentores e jurados e de votação que vai ser usado por centenas de pessoas durante o Create Hack, que é o maior hackathon cristão da América Latina. E tudo isso com a ajuda da IA. Fica com a gente e vamos lá construir. Bom, galera, já estou aqui já com o meu setup. E antes de a gente começar a mexer aqui no Windsurf e criar essa aplicação do zero, o que eu gostaria de mostrar para vocês? Eu gostaria de mostrar para vocês esse lançamento. Então vamos lá, primeiramente a Anthropic lançou ontem aqui o Opus Cloud, o Cloud Opus 4.1, a nova versão, o novo modelo da Anthropic, um modelo mais robusto da empresa. A Anthropic, para quem não é tão familiar, ela é uma competidora da OpenAI e ela tem desenvolvido os melhores modelos de LLMs para quem programa, para quem escreve código. E é unânime entre os desenvolvedores, entre os engenheiros de software, os modelos da Anthropic, principalmente os modelos Sonnet e Opus, têm sido amplamente utilizados porque são os que trazem mais resultados. E aqui, olhando só algumas questões de benchmark, então, em termos de software engineering, de engenharia de software, existe esse benchmark chamado SWE Benchmark. Então, ele está aí superior ao Sonnet 3.7, superior ao Opus 4, mas pouquíssima coisa. Confesso para vocês que quando eu olhei os gráficos e os percentuais, a diferença não foi muita. E também me surgiu uma dúvida. Por que eles não colocaram aqui o Sonnet 4 e colocaram o Sonnet 3.7 nessa comparação? Porque o Sonnet 4 a gente já testou aqui na prática, é um modelo excelente e muito rápido e faz coisas assim absurdas. Então eu fiquei bem curioso por que eles não colocaram aqui o Sonnet 4 e só colocaram a comparação do Sonnet 3.7, Opus 4 e tudo mais. Então, os percentuais, sinceramente, não mudam tanto. E quando a gente olha para essa tabela, a dúvida fica ainda maior, Será que esse modelo, de fato, ele é tão superior assim? Ou será que a Anthropic lançou isso mais como uma resposta da OpenAI, que um pouquinho antes, se eu não me engano, antes de ontem ou na semana passada, agora eu não vou lembrar muito bem as datas, acabou de lançar alguns modelos open source. Então será que não foi só para dar uma resposta e eles lançaram algo de qualquer jeito? Não sei. Ele parece, pelos números aqui, um pouquinho melhor que o Opus 4, mas ainda assim não muito superior ao Sonnet 4. E aí por que eu falo isso, pessoal? Porque é muito importante. O Sonnet 4, o custo de você usar o Sonnet 4 para o Opus é absurdamente diferente. É muito mais barato você usar o Sonnet 4 do que você usar o Opus 4.1. Um exemplo é, por exemplo, no próprio Windsurf. Para você usar o Sonnet 4, são 3 créditos, ou seja, você dá um prompt, ele consome 3 créditos do teu pool de créditos que você tem ali para usar o Windsurf. Agora, para usar o Opus 4.1 são 20 créditos. A cada prompt que você dá, 20 créditos que você usa. Então, assim, é praticamente 7 vezes mais caro você usar o Opus 4.1 do que o Sonnet 4. Então, tem que valer muito a pena. E aí, quando a gente está olhando aqui o benchmark, os números, os percentuais não são tão diferentes. Quando a gente olha aqui o benchmark do Sonnet 4 para o 4.1, o percentual é muito pouco.
Aonde mais vai ter diferença é aqui no Agentic Terminal Coding. Basicamente, a Anthropic ela tem também o Cloud Code, que é uma ferramenta também para desenvolvimento de software, só que você trabalha no teu terminal, é um CLI para o teu terminal. E aqui sim, beleza, 8 pontos percentuais de diferença, mas nos outros benchmarks não tem muita diferença, é 3 pontos percentuais, 2 pontos percentuais, tem alguns benchmarks que inclusive, ó, nesse por exemplo, eu vou ser bem sincero, não vou entrar aqui na explicação de todos esses benchmarks, eu estou olhando mais números aqui, porque assim, eu não sou especialista de comparação dos modelos no percentual aqui do benchmark. Obviamente que a gente entende que quanto maior é o percentual, ou seja, por exemplo, o SUI-Bench aqui, é a capacidade que o modelo tem de gerar, de acertar tarefas do dia a dia de engenharia de software, né? Então, beleza, eu consigo interpretar esses percentuais, mas ir mais a fundo nisso, não sou a melhor pessoa, com certeza vão ter inúmeros vídeos aí no YouTube que você vai poder entender exatamente essas tabelinhas e tudo mais. Tem vários YouTubers aí que eles se aprofundam muito mais nisso. O meu papel aqui é a gente focar lá na prática, no código, ver qual que vai ser a diferença da produção do código, beleza? Mas como vocês podem ver, não tem muita diferença mesmo. Então, qual que é a minha proposta aqui agora para a gente fazer juntos, né? É a gente testar os dois. A gente, né, graças ao Windsurf, somos parceiros oficiais Enterprise do Windsurf aqui para o Brasil. A gente tem aqui, né, a conta Enterprise do Windsurf, então a gente pode usar créditos aqui e eu vou estar usando duas instâncias aqui, como vocês já estão vendo na minha tela. Eu vou estar usando o Opus 4.1 aqui, o projeto Create Hack Opus 4.1, e eu vou usar o Opus 4.1. Temos aí bastante crédito para gastar aí para fazer esse teste junto com vocês. 900 créditos aí mais para a gente testar. E no outro, né, eu tenho duas janelinhas abertas aqui do Windsurf. Isso que é legal, pessoal. O Windsurf a gente pode multitasking, a gente pode ter várias janelas trabalhando em projetos diferentes, tá? Com o Windsurf. E aí eu vou usar o Sonnet 4. E aí vamos ver qual que vai ser a diferença. A única coisa é que toda a parte inicial do banco de dados eu vou usar o Sonnet 4.1 para criar. Tá? A gente vai usar o MCP do Supabase e eu vou usar o Sonnet 4. O Sonnet não, desculpa, o Opus 4.1 para ele construir toda essa estrutura lá dentro do Supabase usando o MCP, beleza? Essa vai ser a única diferença. Depois, os mesmos prompts que eu der no Opus 4.1, eu vou dar no Sonnet 4 e aí vamos ver qual que vai ser a diferença, beleza? Então, bora lá. Então, primeiro de tudo, vou usar aqui um primeiro prompt para a gente, eu já tinha criado já esse prompt. Vamos voltar lá no ChatGPT, já falei para vocês como que eu uso, como que é o processo aqui, né, para fazer desenvolvimento de software com IA, então já deixei o promptzinho preparado lá, só vou tirar algumas coisas aqui que eu não quero. Aqui tudo bem, aqui tudo bem, aqui esse MCP que eu vou tirar, porque isso daqui não faz parte. Beleza. Antes de fazer qualquer ação, me explique exatamente o que você irá executar. Eu vou pedir esse daqui primeiro. E comece fazendo a estruturação do banco de dados via MCP do Supabase. Vou colocar só isso daqui. Vou deixar o Planning Mode ligado, porque como é um prompt grande, com várias tarefas, então eu vou deixar o Planning Mode ligado para que ele possa criar um plano bem certinho. Ó. É realmente um mega prompt aqui. Eu já deixei preparado. Beleza? Bora lá. Então foi lá, eu tava... fase 1, primeiro vou conectar modelagem do banco, as tabelas necessárias, implementar RLS, criar migrations, beleza, é isso mesmo. Depois ele vai fazer então a fase 1, é isso mesmo que eu quero que ele faça.
entendeu bem certinho aqui como que vai ser a fase 1 e eu vou exatamente dar a instrução para ele executar a fase 1. E aí, vamos que vamos. Ó, isso daqui, pessoal, vou falar para vocês. Executar um plano e trazer 45 tarefas é a primeira vez que eu vejo. Então, já tô surpreendido com isso. Já tô surpreendido mesmo com isso. Beleza? Ó lá, já fez, iniciou a estruturação, já fez aqui. Ó lá, vai criar a primeira migration com toda a estrutura do banco de dados. Bem interessante mesmo. Várias coisas aqui que ele já fez que para mim é novo. Sinceramente, no Sonnet 4 ele não trazia, na realidade em nenhum modelo que eu usei até hoje, ele trazia com esse nível de detalhe a questão das tarefas aqui. Vamos ver. Vamos ver como que vai ser os próximos passos. Vamos fazer o seguinte, eu falei que ia mandar ele fazer, mas vamos colocar exatamente esse mesmo prompt lá pro Sonnet pro Sonnet 4 fazer exatamente isso. Vamos ver qual que vai ser a diferença, tá, pessoal? Então a gente vai ver na prática aqui. Bora lá, tô aqui, Sonnet 4, projeto Create Hack Sonnet 4, beleza. Vamos dar exatamente o mesmo que... Opa, peraí, não vou mandar. Deixa eu dar um revert. Vocês estão vendo essa musiquinha aí? Essa musiquinha é quando o Windsurf ele termina algum trabalho, o Cascade termina de executar todas as funções, dá para você ativar. Depois eu explico para vocês como ativar essa musiquinha. É muito bom quando você está fazendo várias coisas e aí você deixa a IA trabalhar e você quer receber um aviso quando ela terminar o trabalho. E aí vem esse sonzinho que você pode fazer outras coisas e depois voltar aqui para o fluxo do Windsurf. Então vamos lá. Fazendo exatamente igual, o mesmo prompt, deixando o Planning Mode ligado e por aí vai. Aqui ele criou já uma tabela inicial, já um esquema de migration, já está criando as políticas, enfim, vamos ver como que vai ser. Esse plan aqui, esse Plan Mode aqui realmente me deixou bem empolgado já com o resultado. Vamos ver. Aqui ele fez 31 itens, lá 45 itens, né? Depois teria que ver com bem mais detalhes aqui e tal. Bom, já vi aqui que ele já tá... Ó, o Sonnet já tá indo... Já tá fazendo, ó lá, viu que a tabela tava... Viu que não tinha nada na tabela de dados e já tá... Sei lá, parece que ele já tá querendo criar coisas lá. Até se eu ver que ele vai querer criar coisas lá, até para não dar... Ah, ele já tá criando, inclusive, uma migration aqui, ó. Vamos ver o que ele criou lá. Ó, porque aqui, ó, vocês estão vendo, né? O 4.1, ele tá criando os SQLs separados, e aí eu não sei se depois ele vai rodar esses SQLs lá direto, né, usando o próprio as ferramentas do MCP do Supabase. Aqui parece que já foi mais espertinho. Vamos ver o que foi criado lá no Supabase. Vamos vir aqui. Estou com o Supabase aberto aqui. Cara, já criou um monte de coisa já, ó. Já criou toda a tabela lá, ó. Projetos, times, usuários, Project Evaluation. Vamos ver como que ficou o esquema dessas tabelas? Cara, ele criou tudo ali já. Ó, isso no Sonnet, tá, pessoal? Sonnet 4 que fez isso aqui. Isso aqui não é coisa do Opus 4.1. Caramba, já criou tudo ali, os Project Evaluation, Evaluation Score, System, Projects, Mentoring Sessions. Cara, certinho, pelo que eu tô olhando por cima. Obviamente depois a gente teria que se aprofundar mais, mas parece que tá bem correto. Bem correto mesmo, ó. Inclusive já usando a parte de alça aqui, de authentication do próprio Supabase. Caramba, acho que eu vou ficar com... Sinceramente, não sei. Aqui ele criou várias functions. Agora vou aplicar executar cada migration em sequência. Vamos ver. Vamos ver como que ele vai fazer.
ver se ele vai sobrescrever. Vai ser legal ver os dois trabalhando aqui, ó. Estão trabalhando em paralelo. Ó, ele já criou as Row Level Security lá dentro do Supabase. Lembra que estava tudo como... aqui, ó, vamos voltar aqui. Agora não tem mais. Antes estava... Ó, essas aqui só que estão restricted. Mas elas são só views, não são tabelas, né? Que estão como irrestritas. Agora, as outras ele já criou toda a política já de acesso. Interessante. Bem interessante. E aqui o Opus 4.1 tá penando, criou um monte de coisa e tá penando ainda. Olha só, interessante. Ó, aqui agora, ó, vou finalizar a estruturação do banco criando as triggers de auditoria real-time subscription para completar a arquitetura MCP. Tá, vamos ver. Ah, tá. Vou corrigir o índice. Ok. Quais tabelas já existem? Agora ele vai começar. Ó, já tem uma estrutura existente, mas está incompleta. Vou criar uma migration complementar que adiciona apenas o que está faltando sem conflitar no que já existe. Vamos ver, pessoal. Vamos ver essa colaboração entre Sonnet 4 e Opus 4.1 para ver o que vai dar? Não vou mexer aqui. Tá interessante isso daqui. Vamos ver se o resultado final depois vai ficar bacana. Tá? Mas eu tô crendo que a parte, pelo menos, né, pelo que a própria Anthropic está dizendo e falando que é o melhor modelo para tarefas complexas, para desenvolvimento e tudo mais. Então eu tô realmente crendo que, pelo menos quando a gente for para a parte de estruturar a plataforma, a parte do front-end, que aqui a gente está falando back-end ali, banco de dados, mais a parte de infra, aliás, e banco de dados. E aí a gente vai estar usando o próprio Supabase como um back-end as a service, não vamos estar desenvolvendo nenhum back-end. Então vamos ver como que vai ficar o front-end. Ó, isso daqui é sinal que o Sonnet terminou. Ó, estruturação concluída com sucesso. Ó, o que foi executado, 13 tabelas, entidades principais, estados e transições, bancos de dados do Postgres estruturados, enum tipados ali já. Cara, perfeito. É isso aí. Assim, eu sou suspeito para falar, eu gosto muito do Sonnet 4, o custo-benefício dele, né? Então, quando a gente vem aqui, ó, Sonnet 4, ó, estão vendo? 3 créditos, né? Opus 4.1, 20. Né? Então, assim, é bastante diferença, né? Bastante diferença mesmo. Então assim, vamos ver como que vai ser. Agora vamos ver aqui se ele está conseguindo aplicar as migrations. Ó, vamos ver, ele adicionou mais alguns itens. A única coisa que eu achei assim meio, entre aspas, meio burrinho do 4.1, do Opus, que ele criou os SQLs aqui, não precisa. Né? Então você pode criar já dentro da chamada MCP ali, você não precisa criar o SQL e depois aplicar migration. Pode criar já da forma como o Opus fez aqui, o Sonnet 4.1 fez aqui. Ele não criou nada, ó, pode ver, ó, o diretório está totalmente vazio, ele não criou nada. Então, enfim, é estranho, bem estranho mesmo. Eu vou focar o seguinte, pessoal. Obviamente, essa aplicação aqui tem várias coisas para ter e também eu não quero que o vídeo fique muito longo, mas eu quero já mostrar alguma coisa prática para vocês. Eu vou pedir basicamente para ele não fazer a parte de autenticação agora e ele só criar a visualização dos mentores e a visualização dos jurados. Basicamente isso que eu vou pedir aqui, tá? Enquanto isso, eu vou deixar o Opus 4 trabalhando aqui, deixar ele fazer aqui, que agora ele vai começar a ver um monte de inconsistência nas tabelas lá que o Sonnet 4 criou, e eu já vou pedir para o Sonnet avançar aqui na construção do front, beleza? Então vou usar aqui um recurso muito bacana do Windsurf, que é você poder mandar por voz. Depois eu copio esse prompt e jogo também lá no Opus. Gostaria que você continuasse com o desenvolvimento do front-end, focando
no desenvolvimento das telas dos jurados e das telas dos mentores. Nesse primeiro momento, nós não utilizaremos a parte de autenticação, faremos apenas as telas já integradas com o banco de dados e depois a gente trabalha na integração com a autenticação. Beleza, fechado. Vou mandar aqui, vou deixar ainda o Planning Mode ligado para que ele possa seguir o passo a passo as instruções. Então vou esperar que o Opus ainda está fazendo, ainda está indo aqui, ó, as migrations. Essa migration aqui foi aplicada com sucesso. Vamos ver como que vai ser aí os próximos passos, tá? Ó, aqui no Opus 4.1 já foram criadas e aplicadas 6 migrations que fazem toda a estrutura. Beleza, ele já revisou o plano, já deu algumas tarefas aqui como concluídas. Agora aqui, ó, iniciando o setup. Aplicação com view ali, como tinha feito. Uma coisa, não comentei, mas eu percebi ali, tá? Vocês viram que na minha regra aqui, ó, view 3, TypeScript, Supabase, Tailwind, ShadCN e Modern Web Architecture. Beleza, aqui tá bem explícito Mandatory Tech Stack. Então, view 3 com Vite e tudo mais. Aqui, eu não sei porquê, o modelo, o Sonnet 4, ele fez Next.js, tá? Então, realmente aqui ele não seguiu exatamente aquilo que está seguindo a minha regra aqui. Já o Opus seguiu certinho. Deixa eu só ver aqui. Dá um yes. Deixa eu dar um yes aqui. Beleza. Agora ele vai instalar tudo aqui. Esse daqui é o Opus 4. E aqui a gente está com o Sonnet. Então, aqui ele teve o git ignore está... vou criar um arquivo, vou prosseguir criando a estrutura. Primeiro, aqui ele parou. Então, vamos ver o que ele fez aqui até agora. Beleza, vou criar um arquivo de configuração local. Pode criar um arquivo example.env, depois copie e cole como .env via terminal. Só vou dar essa instrução a mais aqui, tá, pessoal? Mas de resto, enquanto aqui ainda não terminou. Então, por isso que eu não dei aquele comando aqui, ó, que você continuasse desenvolvendo o front-end. Por quê? Cara, ele já proativamente identificou tudo aqui, ó, o setup do projeto, e ele mesmo já fez. Então, nem pediu, sabe, para eu nem precisei dar mais um comando para ele continuar no Opus 4.1. Então, provavelmente, aquela estratégia que a gente estava pensando de usar os mesmos prompts, não sei se vai funcionar tanto, porque aqui ele já foi proativo e já continuou com a minha lista de tarefas, enquanto aqui ele parou, depois que ele terminou de implementar a parte do banco, ele parou e aí pediu os próximos passos, e aí eu trouxe aqui a questão do desenvolvimento do front-end, que aí ele não seguiu estritamente as minhas regras para utilizar o view, né? Ele foi com next aqui direto. Então, vamos ver. Aqui ele já começou a criar estrutura, já começou a criar layout, já começou a criar pages, isso lá no Sonnet, tá? Então, vamos ver aqui como que está no Opus por enquanto.
Tá atualizando as tarefas do plano. Vamos ver o que ele já colocou aqui, ó. Já finalizou várias coisinhas. Beleza. Já instalou as dependências principais, perfeito. Já começando lá no main CSS. Vamos ver, tá legal, tá interessante aqui. Dois trabalhando ao mesmo tempo. Ó, fez lá o que eu tinha pedido. Belezinha, já colocou ali já qual que é a URL do projeto, a URL também da chave anônima. E não se preocupem, pessoal, essa chave aqui, bom, ela nem está completa aqui, então vocês nem vão conseguir ver. Então assim, deixar os dois trabalhando, então, só para a gente voltar aqui e entender mais ou menos como que vai ser os próximos passos. Assim que eles criarem uma primeira visualização da página, já vou parar aqui, já vou mostrar para vocês para a gente poder comparar. Então eu espero que ele consiga já trazer uma visualização ali da página bem certinho para a gente conseguir comparar os dois, o que cada um criou aí dentro do tempo que a gente tem aqui do vídeo, né? Também não quero que esse vídeo fique extremamente longo, né? Não vou mostrar o desenvolvimento da aplicação toda, mas só esse início aí e para testar novamente a capacidade do Opus 4.1 e daí ao final, quando ele criar tudo, eu vou trazer as minhas impressões aqui. Óbvio que nada vai estar escrito na pedra, eu também tenho direito depois de mudar de opinião, caso eu dê uma primeira opinião com base nessa primeira impressão aqui. Então é bem importante dizer que vai ser uma primeira impressão, né? Não vai ser uma opinião efetiva e tudo mais. Então vamos ver como que vai ser e como que ele vai se comportar. Ó, aqui o Opus 4.1 já está aqui, tá avisando ali. Vou agora estruturar a base do projeto, configuração do Supabase. Tá indo aqui, deixa eu ver se aqui ele já criou. Beleza, que ele já criou já toda a parte do Env já com o projeto e tudo mais, e a chave anônima também para poder acessar o Supabase. Ótimo. Aqui, ó, criar estrutura de tipos TypeScript, o Pin Store para o gerenciamento de estado, perfeito, auth, aqui ele já está criando o auth e já vai atualizando o plano. Então, até agora, pessoal, o que isso significa? Né? Para a gente que já está trabalhando bastante com engenharia de software, usando IA. O Opus 4.1 está mostrando aqui uma excelente capacidade de acessar ferramentas, né? Porque o que acontece? Quando a gente manda alguma coisa lá para o Windsurf ele tem uma série de ferramentas ali que orquestram os agentes ali internos do Windsurf para chamar essas ferramentas, e aí o LLM, né, o modelo, quanto mais avançado ele é, mais capacidade ele tem de chamar essas ferramentas e de manter um fluxo de contexto do que está acontecendo, e aí chamar as ferramentas na hora certa. Então, por enquanto, olha isso, ele fez tudo isso daqui, ó, só com esse prompt que eu mandei. Eu não precisei mandar mais nenhum prompt aqui, nada, ó, vocês podem ver aqui, eu não tive nenhuma intervenção desde a primeira vez que eu mandei o prompt aqui no Opus 4.1, né? Ó, nada, isso aqui é tudo ele que fez, ó. Já atualizou o plano de novo, ó. Já finalizou algumas tarefas. Então ele está mostrando uma excelente capacidade de entender o fluxo, entender aonde ele está, chamar ferramentas. Enquanto o Sonnet, eu já tive que interagir com ele pelo menos acho que umas 2 vezes, né? Então eu interagi com ele a primeira vez, ele criou toda a estrutura do banco, daí eu mandei de novo para ele fazer o front, ele fez até uma parte e aí ele parou. E aí agora, daí eu dei a instrução para ele poder criar o arquivo de variável de ambiente. Agora ele está trabalhando aqui, beleza, ok. Agora ele está criando todas as páginas, fazendo exatamente aquilo que eu pedi, que é só o front-end das visualizações, tanto dos mentores quanto dos jurados. Enquanto lá no Opus 4.1, ele não parou e ele está criando várias coisas, ó.
Novamente, aqui já atualizou mais tarefas que ele concluiu, ó, e aí criou algumas tarefas a mais, ó, guards de rotas, página de login, ó, criar página de login e registro já colocou mais aqui, ó, criar fluxo de onboarding por perfil, páginas de login. Então, ó, tá começando a criar aqui página de login. Realmente, até agora, a minha impressão é que o Opus 4.1 realmente, apesar dos percentuais lá estarem muito próximos, aqui ele está mostrando uma capacidade incrível. Vamos ver quando a gente acessar isso, esse trabalho todo feito, né? Mas olhando aqui as tarefas que ele está concluindo, o passo a passo que ele está executando as tarefas, tá incrível, tá muito bacana mesmo. Enquanto aqui, vamos lá, ó, atualizou aqui o plano também. O Opus também não. O Opus não, o Sonnet 4 também não deixa a desejar, ó, também já executou bastante coisa, já fez várias páginas aqui. Vamos ver como que ele criou, como que ele deixou aqui. Ó, Judge, Dashboard. Aí criou nessa modelagem, Mentor, Viability, Dashboard, Schedule. É isso aí, é isso mesmo. Legal, show de bola, tá criando muito bacana. E eu tô com curiosidade também no design, né? Os modelos da Anthropic sempre foram muito bons no design, sempre usaram assim elementos e bibliotecas de design que são muito agradáveis, né? Ó, vamos lá. O Sonnet 4 já entregou pra gente, já entregou aqui, tá lá, tá rodando o servidor local aqui. Vamos esperar ele terminar todo esse fluxo e aí beleza, já até tá pedindo pra gente rodar aqui. Vamos rodar, vamos ver o que ele produziu para nós, pessoal. Olha lá. Bem-vindo ao Create Hack. Seleciona perfil, ó. Legal, show de bola. Vamos selecionar o perfil de mentor. Dashboard de mentor. Tal, mentor, disponibilidade, ó, já tá lá. Cara, que legal. Que bacana, ó. Adicionar horário, já tem aqui. Vamos ver. Não, se isso daqui estiver funcionando, persistindo no banco de dados, vou ficar de cara. Ativo, vamos ver, salvar disponibilidade. Não, tá com erro. Aí vamos ver qual que é a issue aqui. Ainda com certeza acho que ele ainda não fez, não fez toda a integração com o banco, só criou o front, só as telas, né? Mas que já está excelente tamanho, aqui, assim, bom tamanho, olha que bacana. Aqui as telas, vamos ver, dashboard, disponibilidade, sessões ativas, não, esse daqui ainda não criou. Histórico também ainda não criou, não, mas de boa. Configura disponibilidade, feedback recente, áreas de especialidade, avaliação. Cara, muito legal. Dash, agenda, beleza. Disponibilidades, sessões. Tá ok, ó. Essa é a visão do mentor. Agora vamos voltar lá para ver a visão do jurado, que ele criou também. E pensa, pessoal. 3 interações. Mesmo assim, Sonnet 4, 3 interações. Então, custou 9 créditos, tá? Ali, apesar do Opus 4.1 não... ele tá fazendo tudo de uma vez e eu não tô interagindo, eu tô com um modo ligado que é o modo de autocontinue. Então, o modo autocontinue, o que acontece? Eu não preciso dar para o modelo, olha, pode continuar, porque chega num determinado momento que ele atinge um número máximo de chamadas de ferramentas lá e eu preciso acionar mais um prompt. E eu deixei esse modo ativado. Então, ele vai consumindo os meus prompts quando esse modo está ativado. Então, eu vou procurar ali para ver quantas ativações ele já deu e para ver quantos créditos foram consumidos. Mas até agora, muito legal aqui do Sonnet 4, ó, avaliar projetos, ver rankings, critérios de avaliação ainda não estão funcionando, projetos não tá funcionando a página ainda, acho que ele nem chegou a criar.
Aqui, será que ele fez alguma mudança, alguma coisa do tipo? Ó, porque aqui ele já concluiu. Mas é isso. Tá ok. Fez um trabalhinho ali, criou as páginas, o design ficou bacana. Deixa eu só ver aqui o porquê que ele. Provavelmente agora. Não sei se foi alguma coisa que o próprio Opus 4.1 pode ter mudado lá no Supabase que tá dando algum erro aqui no projeto. Mas a gente conseguiu visualizar ali, a gente conseguiu ver certinho a parte. Deixa eu até tentar reiniciar aqui, ou melhor, entrar. Aqui ele viu vários erros aqui. Vou tentar entrar aqui por esse carinha aqui, localhost 3000. Vamos ver se ele entra. Ele ainda tá. Provavelmente alguma mudança que aconteceu lá no Supabase. Mas sem problemas a gente conseguiu visualizar aquilo que a gente queria. Pô, com 3 interações custando 9 créditos, a gente fez já a página e avançou bastante. Então, show de bola, Sonnet 4 sempre fazendo um trabalho aí. Agora vamos ver, cara, e aqui ó, o Opus não para. Mas vamos ver quanto que isso está custando, né, pessoal? Vamos ver quanto que isso está custando. Ó, aqui foi uma primeira chamada, vamos ver, vamos procurar por auto continue aqui, on, ó, mais uma chamada, então aqui já foram 40 créditos. Vamos procurar por mais aqui, que ele fez, vamos ver, procurar mais, ainda não. Só não, né? 40 créditos lá, ali aqui, ó. Mais um, então 60 créditos. 60 créditos. 60 créditos, pessoal. Então, muito mais mesmo do que o Sonnet 4. Mas assim, vamos ver qual que vai ser a entrega dele. Vamos ver qual que vai ser a entrega. Ó, vou criar algumas páginas restantes, ó. A estrutura da base está tomando forma, já temos o banco de dados completamente estruturado no Supabase com as migrations, o sistema de autenticação implementado, as páginas essenciais criadas. Vou atualizar o plano para refletir o progresso. Vou criar algumas páginas essenciais para que a aplicação funcione. E é isso aí. Vamos ver. Vamos ver o que ele está criando aqui. View admin. Ó, participant. Agora está criando as rotas necessárias, executar a aplicação. Vou criar as páginas de placeholder. E agora vamos ver. Ó, gostei disso aqui. Então não vamos precisar esperar muito. Ele falou, ó, vou criar os arquivos de placeholder restante de forma mais eficiente e então executar a aplicação. Então vamos ver se o Opus 4.1, depois de um monte de tempo e 60 créditos, né? Muito mais do que os 9 créditos ali que a gente gastou do Sonnet 4, né? Custaram 9 créditos, aqui já está custando 60. Então, praticamente 6 vezes mais do que o outro. Vamos ver aqui. Que interessante, ele criou todas as páginas pelo terminal. Olha só que interessante. Geralmente ele cria o arquivo mesmo, ó, mas me parece que ele criou todas as páginas aqui direto pelo terminal. Então, pessoal, aqui ó, colocamos a solução do Opus 4 aqui para rodar e aqui ele deu um npm run dev e aí o que aconteceu? Recebemos um erro. Então temos com um erro lá. Vamos dar uma olhada, ele já identificou aqui, vou corrigir e tal, o problema parece estar na configuração do Tailwind, vou simplificar, vamos ver. Vamos ver se isso vai resolver. Né? Então, ó, agora, vamos pegar aqui, ó, agora ele está instalando. Vamos ver, instalando uma nova versão do PostCSS, atualizando as configurações. Vamos ver aqui se ele vai
nos dar a possibilidade de a gente conseguir... Ó, aqui já deu erro já de cara, de cara. Nem precisou ver. Vamos pegar aqui. Ele tá com esse erro aqui de tailwind e tudo mais. Pelo menos assim, um ponto importante, né? E isso daqui é graças ao windsurf, não é o modelo. Então sempre, como o windsurf ele traz toda essa parte de contexto, bastante contexto, para o que está acontecendo, então você vê que ele dá o check de comando aqui no status, e quando ele faz isso, o que ele faz? Ele pega tudo isso aqui que está aqui no terminal e ele joga de contexto para IA. Então isso ajuda a resolver o problema. Então eu não preciso ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V aqui, né, como nas outras soluções que tem que fazer isso pra caramba, né, dar Ctrl+C, Ctrl+V no erro e tal, para ela ir trabalhar e por aí vai, né? Ó, agora aqui ela rodou de novo, vamos ver. Continua ainda dando erro. Novamente, pessoal, sinceramente, do que eu vi até agora, o Sonnet 4 executou tudo, beleza, foi muito mais simples ali a execução dele, mas ó, trouxe na primeira interação, já trouxe aqui a aplicação rodando. Ó, e aqui o Opus 4, 4.1 terminou, ó, pode ver, até vocês ouviram o barulhinho, terminou falando que está funcionando e tal, mas não está funcionando. Então, como vocês podem ver, a aplicação ainda não está rodando. Pode ser que falte muito pouco, eu nem vi aqui. Com certeza é uma coisinha bem simples de se resolver aqui, de dependência do Tailwind e tudo mais, mas não vou me aprofundar nisso aqui para vocês. Meu veredito até então é que pelo custo, isso aqui custou 60 créditos, né, o que a gente fez até agora. E o outro custou 9 créditos, porque foram 3 interações a 3 créditos cada. Ali foram 3 interações, mas a 20 créditos cada. Na realidade, 4 interações, né, porque eu tive que fazer uma interação ali no final. Então, 80 créditos. Sinceramente, não sei ainda se vale a pena. Não sei. Obviamente que teríamos que avaliar toda a... Aparentemente, parece que o Opus 4.1 fez uma implementação muito mais elaborada, já com o login funcionando e tudo mais, só que a gente não conseguiu ver aqui. E também, para não dar o tempo, eu vou ser diligente com vocês e dar esse meu veredito inicial. Acredito que o Opus 4.1 é um excelente modelo, não tenho dúvidas que é o melhor, porém, no nosso teste aqui, custo-benefício ainda não vale a pena. Pelo menos essa é a minha impressão inicial. Beleza? Agradeço demais você que ficou aí até o final desse vídeo e acompanhou cada detalhe. Pois se você quiser trazer as suas impressões também do que você percebeu aí do vídeo, por favor, coloca nos comentários aqui. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e sempre estar comentando para a gente estar colaborando aqui. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Que Deus abençoe e até a próxima. Valeu!